Olá a todos, estamos aqui para apresentar o módulo de análise do contrato de prestação de serviço de fotografia. Nós pegamos o contrato do Rodolfo para ser analisado passo por passo. Nós vamos destrinchar todos os itens, todas as cláusulas contratuais para vocês conseguirem reproduzir ou pelo menos se basear um pouco para vocês conseguirem montar um contrato de prestação de serviço de fotografia. Eu sou a doutora Luana, eu estou aqui com a doutora Giane. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Rodolfo por essa oportunidade de estarmos fazendo parte do projeto Making Off 360. Somos graduadas pela Universidade de Sorocaba, concluímos o curso em 2005 e desde então atuamos na área de Direito Civil. Há algum tempo prestamos assessoria jurídica para a empresa Rodolfo Produção de Fotografia, e vamos fazer essa análise do contrato. Nós compreendemos que não são todos os que estão nos assistindo que vão ter uma estrutura que necessite de um corpo jurídico sempre presente, mas de qualquer forma, não importa o tamanho da estrutura da sua empresa, é sempre importante você manter um contrato, pelo menos assim, com os itens básicos para você não se prejudicar futuramente. Um contrato bem feito, bem redigido, ele vai te proteger. E então assim, a gente vai fazer, essa é a proposta, a gente vai fazer a análise do contrato do Rodolfo, justamente para vocês conseguirem visualizar como o contrato deve ser redigido. Agora passaremos ao passo a passo do contrato do Rodolfo. E eu ressalto que esse contrato ficará disponibilizado para vocês também e haverá um material de apoio. Só antes também, frisando que mesmo que vocês já trabalhem com um contrato e esse contrato não seja parecido ou tenham cláusulas a mais ou tenham cláusulas que não estão ali no contrato do Rodolfo, isso não quer dizer que o contrato do Rodolfo ou de vocês está errado. Na verdade, o contrato ele é feito mesmo para atender cada necessidade especial. Então pode ser que esse contrato venha te atender ou não. Por isso que é sempre bom procurar um profissional da área jurídica para você conseguir verificar se esse contrato está atendendo, se esse contrato está dentro dos parâmetros legais. Isso que é o mais importante. Por mais que você não tenha o corpo jurídico sempre presente, pelo menos para fazer o contrato é bom você procurar um profissional da área. Então, iniciamos o contrato qualificando as partes. Primeiro o contratado. Se ele for uma empresa, você coloca o nome da empresa, o CNPJ e o representante legal da empresa, bem como o endereço. E os contratantes. Nessa parte dos contratantes é importante citar todos os envolvidos no contrato, né? Ou se for um contrato de casamento, o noivo e a noiva. Que todos os envolvidos já estejam cientes de todas as cláusulas do contrato. E mais para frente a gente vai ver também o quão importante é ter algumas cláusulas sempre muito bem escritas, principalmente no que diz respeito ao direito de imagem. Então você vai precisar que os dois assinem o contrato. Isso também é uma garantia para você, eventualmente, né? Não é o que a gente imagina, mas eventualmente se você precisar executar esse contrato, porque foi infringida uma das cláusulas, você tendo a assinatura dos dois cônjuges ou de todos os envolvidos na prestação de serviço, isso vai facilitar você a fazer uma execução. Então, assim, quanto mais gente tiver, né, se o contrato foi desenvolvido para ser prestado serviço para mais de uma pessoa, é bom que os dois assinem. Bom, a cláusula primeira, nos referimos ao objeto do contrato. O que é o objeto do contrato? É a prestação do serviço de fotografia. Nesta cláusula, né, na do Rodolfo em especial, nós colocamos o que traz essa cobertura da fotografia. O dia do evento, o evento em si, o que é, o local, o número de pessoas, o número de convidado, período de cobertura. Você tem que trazer os maiores detalhes possíveis. Tem que ser muito rico de detalhe, porque é isso que vai assegurar a sua prestação de serviço de forma que não cobrem além do que já foi combinado. Exatamente. Quanto mais elementos tiverem no contrato, assim, os elementos que realmente vão fazer parte da prestação de serviço, quanto mais elementos tiver, mais fácil fica para você depois falar, olha, isso daqui realmente já foi prestado, eu já cumpri a minha parte
do contrato, porque como já dizia a máxima, né, o contrato vai fazer lei entre as partes. Então, se você consegue fazer um contrato bem redigido, com bastante clareza do que vai ser feito, como ele vai ser realizado, horário, local, quantas pessoas vão estar no evento, isso daí vai possibilitar você não só montar a sua equipe, né, conseguir fazer que realmente o evento tenha uma cobertura boa, mas também você vai conseguir dizer qual é o preço daquele serviço, entendeu? Então, assim, quanto mais rico em detalhes, melhor vai ser tanto para você quanto para o cliente. O cliente não vai poder reclamar depois, ele vai perceber que tudo foi cumprido, tudo que estava lá escrito foi de fato executado, e daí fica aquela coisa, aquela garantia, aquela clareza, né? E quanto mais claro, mais fácil para vocês depois não terem dor de cabeça futura. Sim, como ele faz lei entre as partes, ele traz ali as obrigações e os seus direitos. Então, exatamente. É um meio de assegurar. A cláusula segunda, nós falamos sobre os valores, as formas e condições de pagamento. Você deve especificar com riqueza de detalhes também o que você combinou, como será a forma, se será dividido em parcelas. Nessa questão também tem, aqui no do Rodolfo em específico, ele pede, né, que se garanta a data com 30%. Ah, sim, é sempre importante a gente manter o contrato, como eu disse, com maior clareza, tanto na hora de você falar o que você vai prestar, como na hora de você também receber os valores, como vai se dar, né, quantas parcelas. Então, se você colocou lá que você só vai reservar a data com 30% do pagamento, você tem que estipular o dia, justamente para quê? A pessoa não efetuou o pagamento no dia acordado. Está lá na cláusula que você não reservaria aquele dia para a pessoa enquanto não fosse feito o pagamento. Isso daí vai gerar depois algumas responsabilidades, tanto para você quanto a pessoa que não efetuou o pagamento. Vamos dizer que ela assinou o contrato e não efetuou o pagamento, mas ela ainda assim acha que você reservou a data. Se isso tiver no contrato, que a data só vai ser reservada após o pagamento, ela não tem depois como reclamar que você agendou com outra pessoa, que você perdeu aquele dia, né? Que o contratante perdeu aquele dia. Então, assim, é sempre importante também deixar as datas todas muito bem descritas. O número de parcelas, inclusive cada data onde vai ser feito, né, o depósito. O vencimento, né? Exatamente. Nesse sentido também é importante falar que não resolve o seu problema o cliente fazer o depósito, mas não te comunicar. Então, deixe específico que ele precisa te comunicar quase que imediatamente. Fez o depósito, avisa. Envia comprovante de depósito, pode ser a princípio uma foto, né? Por um WhatsApp, que seja. Sim, um e-mail, mas ele tem que te comunicar, porque também você não tem como adivinhar de onde veio aquele depósito, ou às vezes você não olhou a sua movimentação bancária naquele dia, então ele tem que te comunicar. Deixa tudo isso claro nessa cláusula de pagamentos, forma de pagamentos e condições. Sim, porque se você tem um número grande de clientes, né, um fluxo grande de clientes, é muito difícil você sempre estar verificando a conta ou saber mesmo quem que foi que fez o depósito, né? Então, nessa parte também é muito bom especificar que se a pessoa não enviou o comprovante, ela também não vai garantir a data. Justamente porque vamos dizer que outra pessoa, que você também estava lá fazendo a negociação, acabou fazendo isso antes. Se isso daí tiver no seu contrato, você depois não se responsabiliza com essa outra pessoa que não fez da forma correta, que seria enviar o comprovante, assinar o contrato, enviar o contrato assinado para você. Então, assim, fora a prestação de serviço em si, tem vários outros detalhes que é muito importante você ter claro, você como profissional, né? E como você está prestando o serviço de forma profissional, você fotógrafo vai começar a prestar um serviço de forma profissional, é bom atentar para esse tipo
de coisa. As cláusulas contratuais, elas vão te deixar um pouco mais respaldado, né? E vão te dar uma garantia de como vai se dar a prestação de serviço, recebimento e depois outras responsabilidades que também vão derivar desse contrato. Exato. Agora vamos analisar a cláusula terceira, que se refere aos prazos de entrega, né? De entrega do produto ali contratado. Isso é uma cláusula bem importante essa. Sim, você vai estipular um prazo que para você seja possível entregar o produto e você tem que observar esse prazo, porque ele pode ser cobrado. Então já pense, né, em incidentes que podem ocorrer, bem como um prazo para entrega do álbum também, né? Já fixa um prazo que tenha uma margem aí, uma margem boa de segurança para você. Nesses contratos de fotografia, normalmente existe o envio de um projeto, né, inicialmente, para você fazer uma análise do que vai para o álbum. Então, o importante é manter todos os prazos, não só para envio do projeto, mas inclusive para o contratante analisar quais são as fotos que ele gostaria que fizesse parte do álbum, né, que fosse colocado no álbum, para você também não ficar com uma margem aí sem saber quando que o contratante vai se manifestar sobre a autorização e a aprovação das fotos. Então, assim, você não vai colocar só aquele último prazo que seria da entrega do álbum. Você vai colocar etapa por etapa. Cada etapa vai ter um cumprimento de prazo. Então, a primeira etapa, se a primeira etapa é o envio do projeto, tem que ter um prazo específico para você enviar esse projeto. Como a doutora Giane já disse, esse prazo tem que ser aquele prazo factível para você. Você tem que já pensar num prazo que você vai conseguir executar sem nenhum problema. Então, assim, o importante é isso. Toda vez que tiver uma ação, toda vez que tiver algum tipo de responsabilidade de entrega, você tem que colocar todos os prazos lá no contrato. Ok, agora passaremos para a cláusula quarta, que é sobre as responsabilidades e obrigações do contratado, no caso do fotógrafo. Eu vou fazer a leitura dessas cláusulas para ficar mais claro, né? Uhum. O contratado obriga-se a chegar no horário estipulado na cláusula primeira, que lá atrás, né, que no objeto fala sobre o horário do evento, então é o horário que ele obriga-se a chegar, e a permanecer até o término ou até a liberação pelos contratantes, né? Então aí eles decidem o que é melhor. Obriga-se o contratado a cumprir os prazos estipulados para a entrega do projeto e do álbum, conforme disposto na cláusula anterior que acabamos de falar. Exatamente. O contratado obriga-se a manter a qualidade das imagens editadas, bem como promover tratamentos, né, de forma técnica. O contratado fica obrigado a não assumir nenhum outro compromisso profissional na hora indicada e data indicada na cláusula primeira. Obriga-se o contratado a executar pessoalmente os serviços estipulados. Por motivo de caso fortuito ou força maior, o contratado poderá ser substituído por outro fotógrafo igualmente qualificado. É importante ter essa cláusula também, porque aí o contratante já fica ciente que, em caso fortuito ou força maior, poderá ir alguém da equipe, ir uma outra equipe nessa situação. Essas cláusulas de responsabilidade, elas são assim, as cláusulas mínimas que o contratado deve assumir face ao contratante. Então, chegar no horário, né, é óbvio, você vai ter que cobrir todo o evento. É bom também que no objeto, na cláusula primeira, tenha ficado especificado qual é o tempo que você vai ficar cobrindo o evento, né? Vamos dizer que seja um evento padrão, começou às 6 da tarde, vai até uma meia-noite, mas vamos dizer que seja um casamento um pouco diferenciado, que os noivos gostam de fazer aquela festa que se prolonga por horas, talvez até mais de um dia. Então isso daí também tem que ficar bem especificado, né? O prazo que você vai chegar no evento, você se compromete a chegar no evento, mas você também tem que deixar claro no contrato o tempo que você se comprometeu a ficar no evento. Se for extrapolar, aí a gente já coloca uma cláusula informando, né, horas a mais, a partir de 6 horas, de 7 horas, a depender. Aí você que vai saber mais ou menos como que é o seu serviço, então você vai colocar no seu contrato o número de horas e depois você prevê
um adicional por hora que você ficar a mais. Exato. É importante que o contrato traga essa possibilidade, né? E principalmente que ele traga o horário que você chega e o horário e a quantidade de horas que você vai permanecer, que você combinou de permanecer. E aí, querendo, ele pode contratar mais.